Com o avanço da tecnologia, vários sistemas construtivos novos estão chegando no mercado e eles estão sendo amplamente utilizados em obras residenciais. E um deles que causa bastante polêmica e eu acho que um pouco de medo em algumas pessoas é o sistema que usa paredes de isopor. Conhece aquele isopor, aquele que você utilizava na escola para fazer alguns trabalhos? Pois é, ele é um material altamente importante na construção civil e hoje você pode construir casas com as paredes feitas somente dele. Quer saber como? Então vem comigo nesse vídeo que eu vou te explicar o que é esse sistema. Olá, eu sou o Fernando Bento e seja bem-vindo ao canal da Bosi Bento, aqui onde a gente fala sobre arquitetura, decoração, obras e manutenção. E antes de começarmos esse vídeo, já deixa seu like aqui e se inscreve no canal, que toda semana a gente tem vídeo novo para vocês. Esse sistema que a gente vai falar hoje, na verdade, ele já existe há mais de 30 anos. Ele foi criado lá nos Estados Unidos, mas ele não foi tão difundido assim naquela época, porque não existia tanta tecnologia e ele acabou entrando em desuso. Mais recentemente, esse sistema está voltando à tona e está sendo muito utilizado. No início, ele era mais utilizado para construções de pequeno porte, Aqueles conjuntos habitacionais que você fazia com várias casas iguais. Ele começou a ser utilizado nisso, mas o seu custo acabou não valendo a pena. E com isso, ele foi descontinuado dessa linha, mas hoje, com esse avanço das tecnologias, ele pode ser utilizado para vários projetos muito bonitos de casas. Tá bom, Fernando, mas você está falando aí parede de isopor? Me explica direito, o que são essas paredes? Basicamente, nós temos uma estrutura da casa que ela é feita somente com as paredes que são feitas com um núcleo de EPS, ou seja, o meio das paredes é feito de EPS e ela é revestida com uma malha de ferro e essa malha ela é simplesmente rebocada. Esse reboco, obviamente, ele tem que ser feito de uma forma especial para garantir um pouco mais de estabilidade, mas somente essas paredes com essa malha e esse reboco são a estrutura da casa. Ou seja, você não tem que subir uma alvenaria, não tem que gastar com tijolo, com areia, com cimento, somente para construir ali as paredes da sua casa e fazer a estrutura. A própria estrutura serão essas paredes e depois que essas paredes estão prontas e rebocadas, você consegue construir casas com até 4 pavimentos. É isso mesmo, você vai ter uma casa que não tem pilares, não vai ter tijolo e ela pode ter até 4 pavimentos sem problema nenhum. E falando um pouco do formato dessa parede então, ela não é um isopor liso, você não vai ver ali um isopor que ele tem as duas faces lisas. Ele possui um desenho específico, onde essa malha de ferro ela é encaixada dentro desses desenhos, criando os micropilares. Ou seja, você vai ter pequenas ranhuras ali na vertical, onde a ferragem vai estar no meio e o preenchimento com a argamassa em volta dela será representado como se fossem os pilares daquela construção. E é isso que dá essa grande resistência desse método construtivo. Obviamente, tudo isso precisa ser muito bem dimensionado. Essa ferragem que vai nas paredes, ela é calculada de acordo com o porte daquela construção, aonde que está sendo aplicada aquela parede. Então tudo isso precisa de um responsável técnico para ser perfeitamente calculado. Não vai achando que é só você ir lá na loja, comprar essa parede de qualquer jeito e sair instalando, porque você precisa sim ainda de um respaldo técnico e de um cálculo estrutural para conseguir fazer sua construção. E uma outra grande vantagem que a gente tem desse sistema é que como esse núcleo delas é feito de EPS, nós temos uma redução drástica no peso da construção. E isso impacta em uma economia lá nas fundações. Porque em vez de você ter que fazer uma fundação muito robusta para suportar todo aquele peso, você faz uma fundação mais simples, mais leve, porque toda a estrutura da sua casa não vai ter o mesmo peso do que uma estrutura de alvenaria comum, com vigas e pilares. Você vai ter uma estrutura bem leve e isso vai trazer essa economia ainda nas fundações. E geralmente, essa fundação que é feita para esse sistema construtivo é chamada de radier. O radier nada mais é do que uma laje que você faz ali por cima do solo e que ela irá servir como fundação. Você não precisa estar fazendo grandes estacas, escavações, tubulões, nada disso. Com essa redução do peso, somente essa fundação rasa, como ela é chamada, já suporta todo o peso da sua construção. E uma outra vantagem desse sistema também é a rapidez na execução. Porque você não vai pegar lá tijolo por tijolo até a sua parede ficar formada. As paredes elas já vêm em módulos prontos, ou seja, você já vai ter grandes placas de volumes grandes ali chegando na sua obra e elas simplesmente são encaixadas nos seus devidos lugares. Ou seja, você vai ter ali a parede do seu quarto já prontinha e ela só vai ser encaixada em cima da sua fundação ou da sua laje
e assim por diante, até que todas estejam colocadas nos seus devidos lugares, e aí depois você pode partir para a próxima etapa, que é fazer o chapisco e o reboco dessas paredes. Uma coisa muito importante também que precisa ser feita antes dessa parede estar chapiscada e rebocada é a passagem das instalações. Você precisa ter ali todo aquele mapeamento de onde vai ter tomada, iluminação, tudo já previsto em projeto, porque você tem que passar todas essas instalações antes do reboco acontecer. E essas instalações são passadas com um soprador térmico. Você simplesmente vai pegar esse soprador, fazer cavas naquele isopor que é o núcleo da parede, para conseguir passar essas tubulações por dentro. Elas são colocadas por detrás dessas malhas, né? Ou seja, você não vai romper nenhuma estrutura daquela parede, elas ficam posicionadas ali por trás e você deixa todos os pontos nos locais em que você precisa. Se você precisa de uma caixinha de tomada ali embaixo da bancada, você já deixa, atrás do armário, tudo isso já tem que ser bem posicionado antes, porque depois que essa estrutura já estiver rebocada, você não pode mais quebrar aquela parede para estar passando as instalações. Então, para isso, precisa ter um projeto muito bem definido e dimensionado, porque sem ele, você pode precisar, às vezes, de alguma tomada que não foi prevista ou de algum ponto hidráulico e não vai ser possível fazer depois. E depois que essas instalações são feitas, aí sim a gente parte para a parte de chapisco e reboco dessas paredes. Mas não é também um chapisco e um reboco comum. Tudo que você vai fazer nesse sistema precisa ser projetado. Como assim? Você não pode jogar a massa na parede de forma manual, com a colher de pedreiro. Porque a aderência desse tipo de lançamento ele é menor do que se você utilizar uma máquina. E como você está falando da estrutura da sua casa, somente essa força do lançamento manual não é suficiente para conseguir sustentar aquelas paredes. Então você precisa sim de um maquinário específico para estar fazendo a aplicação tanto do chapisco quanto do reboco da sua casa. E aí sim você vai ter um reboco garantido, que ele além de deixar o aspecto da sua casa muito bonito, ele vai ser a estrutura dela e vai te dar uma boa resistência e durabilidade. Tá bom, Fernando, mas deixa eu ver se eu entendi. Você simplesmente vai pegar paredes que são feitas de isopor, vai juntar uma com a outra e vai rebocar e a minha casa tá pronta? Sim, é exatamente isso. Como todas essas paredes são amarradas através das ferragens, elas se tornam um sistema monolítico, ou seja, todas aquelas paredes viram uma só e se tornam a estrutura daquela casa. E aí você vai ter toda essa estrutura com uma cara muito robusta e depois que ela estiver rebocada, eu te garanto que vai parecer que você está dentro de uma casa feita de tijolos comuns. E se você pensa que por ela ser feita de EPS, você vai ter algum problema para pendurar alguma coisa, como armários, quadros, nada disso. Essa parede, ela tem uma resistência até maior do que uma parede de tijolos furados. Você pode estar fixando armários, quadros, o que você quiser nela, que ela vai ter uma ótima fixação e vai suportar o peso tranquilamente. E uma outra vantagem importantíssima dessas paredes de EPS é quando a gente fala de conforto termoacústico. O isopor ele já é um grande conhecido por ter essas características, né? De fazer um bom isolamento termoacústico dos locais. E nessas casas não é diferente. Quando você utiliza esse sistema, você tem um ganho significativo de conforto dentro daquela residência. Você não vai ter problemas com ruídos e barulhos externos e também não vai sofrer nem com calor e nem com frio ali dentro. Pois essas paredes, para fazer uma comparação, uma parede de EPS que tem 9 centímetros de espessura, ela é equivalente a uma parede de 30 centímetros de alvenaria. Olha a grande diferença que você vai ter somente com essa eficiência e o tanto que você vai ganhar de espaço, só reduzindo a espessura dessas paredes. E com essa grande vantagem do conforto termoacústico, você também vai ter uma grande economia dentro da sua casa, que é da energia elétrica. Se você mora em uma região mais fria, não vai ser necessário você estar utilizando o aquecedor tão constantemente. E se você mora numa região mais quente, também não será necessário utilizar o ar-condicionado por muito tempo, porque justamente ela já mantém a temperatura interna sem você precisar desses equipamentos. Tá bom, Fernando, mas você até agora só me falou vantagens desse sistema. Tem alguma desvantagem nesse sistema? Alguma coisa que pode fazer ele não valer a pena? Sim, como todo sistema construtivo, nós temos também as desvantagens. Mas, na minha opinião, eu só vejo uma, que é a relação de custo. Mas ele é muito relativo também. Por quê? Esse sistema, ele é um sistema que quanto maior a dimensão daquela construção, menor é o custo por metro quadrado. Ou seja, se você faz uma construção pequena, depois que você finaliza ela, o custo por metro quadrado desse sistema, ele é um pouco alto.
Já se você faz uma construção maior, às vezes uma casa de vários pavimentos, esse custo acaba ficando menor por metro quadrado. Então, dependendo do tamanho da construção que você for fazer, sim, ele ainda é um sistema que compensa. Mesmo que ele saia um pouco mais caro do que o convencional, como você vai ter um grande ganho de tempo de execução, mas você também tem que pensar o seguinte: o tempo de execução desse sistema ele é 40% menor do que o convencional. Ou seja, você vai precisar de menos tempo para estar executando e isso também traz uma grande economia. Porque você, se estiver morando de aluguel em algum lugar para esperar essa construção ficar pronta, ou então está pagando alguma administração de obra, esse valor será reduzido, porque a sua obra é muito mais rápida. E também uma outra desvantagem, que eu também não falo que é uma desvantagem assim, porque se você está projetando a sua casa para te atender, é capaz que você não precise fazer nenhuma modificação depois. Como elas são paredes estruturais, você não pode fazer modificações depois que ela está pronta. Ou seja, você não pode quebrar uma parede para aumentar um quarto, para mudar a sua sala de lugar, não vai ser possível. Mas, se a sua casa é bem projetada e ela atende todas as suas necessidades, vai ser muito difícil você querer mudar alguma coisa. Mas, Fernando, isso ainda não me convenceu. Será que esse sistema é realmente seguro? Eu posso ficar ali dentro dessa casa que não vai acontecer nada? Sim, gente. Ele é um sistema muito mais seguro, inclusive, que o convencional. Por ser um sistema monolítico, você vai ter toda a estrutura dela interligada, ou seja, ela vai ter uma movimentação conjunta, não é igual um pilar que se movimenta diferente da parede, nada disso. E o EPS, ele também é um material que tem baixíssima absorção de água, ou seja, sabe aquelas infiltrações indesejadas que acontecem quando você tem ali a umidade subindo do solo? Pois é, com essas paredes você não vai ter esse problema, porque o EPS não vai absorver essa água e você não vai ter essas infiltrações e a sua pintura estourando ali com pouco tempo de obra construída. E além disso, o EPS tem uma vida útil muito maior do que o sistema convencional. E ele também é sustentável, pois ele não agride o meio ambiente e é 100% reciclável. Então ele pode ser reutilizado depois na fábrica para fazer novas estruturas. Uma outra vantagem também é que ele não vai ter problemas com fungos e bactérias, justamente por conta da baixa absorção de água. E se você está preocupado com fogo, pode ficar tranquilo, porque todas essas paredes são feitas com isopor de classe F, ou seja, é um material que ele não propaga as chamas. Caso venha ter algum foco de incêndio ali perto desse material, ele não vai aumentar essa chama, ele simplesmente vai apagá-la e aquele incêndio não vai se propagar pela sua casa inteira. E como eu falei, além dessa obra ser até 40% mais rápido do que uma obra com um sistema construtivo convencional, ela consome 75% menos água e também reduz drasticamente a geração de resíduos. Ou seja, você não vai ter aquele problema de um monte de caçamba de entulho saindo da sua obra com essa construção. Por isso ela é considerada também uma construção sustentável, porque você consome menos água e gera menos resíduos. Bom, e aí? Eu quero saber agora de você o que você achou desse sistema. Ele é um sistema que eu acho maravilhoso e estou atrás de alguém que queira fazer uma construção dessa para a gente conhecer esse sistema e provar o quanto ele é sensacional. Então deixa aqui nos comentários que eu quero saber de vocês o que vocês acharam desse sistema tão inovador. E se você gostou desse vídeo, já deixa seu like aqui e se inscreve no nosso canal, que a gente traz conteúdo novo toda semana para vocês. Muito obrigado por nos assistirem até aqui, eu espero vocês no próximo vídeo. Um abraço e até a próxima!